Às 15h15 do dia 10 de maio de 2016, no auditório vereador José Nantal Abado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 15ª sessão semanal do exercício de 2016, registrando-se que encontram presentes os vereadores Miguel Lopes, Gislene Bueno, Rita Vale, e eu fui informada já que o vereador Marcos Vale, presidente da comissão, ele teria um discreto atraso por conta de uma audiência e parece que o vereador Gabriel teve um problema de óbito na família. A ata da 14ª sessão da comissão, realizada em 3 de maio, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada. Redação final do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município 1 de 2016, que dispõe sobre a alteração do artigo 156 da Lei Orgânica do Município de Bragança Paulista. A comissão deve assinar, eu acho que já passou, né, Fátima? Está passando para todos assinarem. Matérias em trâmite. Em regime especial, com prazo do relator até 12/5 e da comissão até 27/5, projeto de lei 20/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 e dá outras providências. Eu sou a relatora e eu pedi um adiamento da relatoria do dia de hoje, porque vão haver 2 audiências públicas e, já me antecipando, para a elaboração do relatório, eu pedi um parecer do nosso jurídico e do nosso departamento financeiro aqui da casa, e que foi colocado em análise, e oportunamente, hoje, como eu tive acesso a conversar com a secretária, e em consonância aí a discussão que eu tive com o Dr. Romeu, que ela pudesse vir fazer alguns esclarecimentos a respeito de alguns parágrafos e algumas dúvidas que foram geradas aqui. E eu queria, secretária, fazer um apontamento sobre o artigo... desculpe. Registrar a presença da secretária de Finanças, Andréia Figueira Barreto Vilas Boas, o senhor Claudemir Baf Parrão, diretor administrativo da FESB, o senhor Adilson Taviano, também presidente da FESB, e Marco Antônio Arsênios, registrando a presença também do Dr. Romeu e de assessores e colaboradores da casa. Então, aqui nas disposições finais, secretária, do capítulo 13, no artigo 16, houve uma ponderação sobre a legalidade, a constitucionalidade da redação, que diz que o Poder Executivo poderá, mediante decreto, e daí discorre, né, o artigo, com transposição, remanejar, transferir ou utilizar totalmente ou parcialmente as dotações orçamentárias. E o apontamento do nosso jurídico foi que, dentro da Constituição Federal, no que rege o artigo 167, ele coloca que ele não pode ser feito, são umas prerrogativas que não podem ser feitas por decreto. Então, eu queria que a senhora colocasse, antes que nós pudéssemos fazer qualquer sugestão de emenda, que a senhora se colocasse para justificar ou explicar o que quis dizer com esse artigo 16 e a sequência do parágrafo único. Ok. Boa tarde a todos. O que a gente pensou quando a gente elaborou esse artigo? Na realidade, o ano que vem é um novo governo. Então, muitas vezes, há algumas alterações, o governo ele assume com o PPA em vigência, então, de repente, ele vem com uma proposta de estar separando alguma secretaria, de estar extinguindo alguma secretaria. E aí, o que acontece? Um PPA, ele assume um novo governo com um PPA em vigência,
lá constando o programa, ação, função, subfunção, as metas e os valores constantes ali para serem executados no ano. Então, muitas vezes, é apenas uma alteração. Por exemplo, a gente tem lá cultura e turismo, e se entende que a cultura e turismo devem ser separadas. Então, esse artigo ele vem para estar realmente trazendo essa possibilidade. No entanto, o que faltou nesta redação? De fato, está perfeito e correto o que o jurídico desta casa colocou. O artigo 167, realmente, ele diz que é vedado fazer isso sem autorização legislativa. Então, aqui, na realidade, não seria decreto, a gente teria que ter colocado uma autorização legislativa, e o que, na realidade, eu tinha pensado num primeiro momento e acabei, por um lapso, não trazendo ao projeto, é a possibilidade que, se eu estiver no mesmo órgão e na mesma programação, eu não estaria descumprindo o artigo 167. Mas, por um lapso, eu acabei não trazendo isto à redação. Então, está perfeita a observação que a senhora fez. Pedi, então, para o jurídico essa análise. A análise está correta. O que eu pediria, então? Já que a vereadora já estudou o projeto, já se inteirou, de fazermos uma proposta de emenda alterando de decreto para autorização legislativa. Só será permitido. Aí nós precisamos ver, o doutor Romeu se colocar está aqui, para ver se pode ser feita essa... O que o senhor acha? Então, boa tarde, presidente, secretária, demais presentes. A questão eu até já havia comentado com a vereadora que, em se tratando de emendas sobre os aspectos formais do projeto, que nesse caso se adequa, não haveria problema ela fazer, no caso, essa substituição ou essa modificação de decreto para autorização legislativa. Ocorre, porém, que eu acho que deve ter outro senão, que acho que a vereadora vai tratar ainda com a secretária. E aí, sob esse aspecto, não vejo problema nenhum. A vereadora pode apresentar a emenda apenas, então, somente substituindo o tema decreto por autorização do legislativo. Isso. E por que razão, secretária? É importante também fundamentar essa nossa posição, por conta de que, tanto na Constituição como na nossa lei orgânica, a competência é reservada para projetos tanto das diretrizes orçamentárias como do orçamento. Isso é uma competência privativa, é reservada ao chefe do executivo. Por quê? As diretrizes orçamentárias nada mais são do que as metas e programas que vão ser feitos, isso que vão ser elaborados e que depois vão ser complementados com as suas respectivas dotações no orçamento. Portanto, são metas de governo, ações de governo que são reservadas exclusivamente para o executivo. Razão pela qual, em hipótese alguma, o legislativo poderia se imiscuir em alterar qualquer questão de conteúdo. Mas como aí trata-se de forma, não vejo problema nenhum. Mediante, inclusive, com a sua anuência, que aqui presente está gravado em ata. Exatamente. Entendeu? Então, nós ficamos ajustados nesse ponto, porque essa ata ela é gravada e ela serve como um documento oficial que a senhora está dando a anuência do executivo, que é a sua pasta, que é de sua responsabilidade, inclusive. Mas eu acredito que tem mais um senão aí. Com mais as observações na sequência, no parágrafo único, e em conjunto com o doutor Romeu, na nossa discussão a respeito, o parágrafo único praticamente ele anula, ele é contraditório ao artigo 16. Então, a sugestão seria que, como um está contradizendo o outro, aqui ele fala, no de cima fala que pode, no de baixo fala que não pode, não poderão resultar de alterações. Então, aí eu não sei como é que procederia a exclusão desse parágrafo, doutor Romeu. Se ela se manifestar como... Então, senhora presidente, a secretária você tem ciência dessa então, aparente incoerência? Isso. Na realidade, o que a gente quis fazer com essa redação? Talvez a forma como foi redigido não foi feliz. O que a gente tentou colocar aqui é o seguinte, ela tem uma limitação. Qual é a limitação? Aquele valor que estava lá.
Mas, se nós já vamos ter que pedir autorização legislativa para tanto, também não vejo a necessidade da gente ter o parágrafo único. Eu concordo com vocês. Supressão. A supressão supressão dele e a mudança para autorização legislativa. Porque, uma vez que eu terei que mandar para cá, eu já vou estar dizendo o valor do crédito, de onde vai sair, o programa, a ação. Então, realmente, não faz sentido. Né? Então, eu concordo, acolho, né, o parecer de vocês aqui da Câmara e sugiro que, se a senhora puder fazer, então a gente mudaria de decreto para autorização legislativa e fazemos a supressão do parágrafo único. Eu acho que aí a gente está dentro daquilo que a Constituição está permitindo. Eu até gostaria de pedir a permissão dos meus colegas aqui da comissão, porque como houve essa discussão a respeito dessas pendências e desses esclarecimentos, e eu tive acesso à secretária, inclusive, doutor Romeu, porque para a gente poder proceder com essa extinção e essa emenda antes das audiências públicas, para não criar mais polêmica, inclusive, dentro do questionamento que vai ser aberto para a população. Eu acho que numa questão da legalidade e da forma, no mérito dessa questão, acho que seria mais conveniente. Perfeito. Inclusive, senhora presidente e secretária, eu até já vou requerer aqui a juntada. Tem um comunicado recente da SDG, número 32/2015, do Tribunal de Contas, que ela própria, no item 5, ela já diz: o remanejamento, a transferência e transposição nos termos da emenda constitucional número 85/2015 estarão sempre dependentes de leis específicas. Veja, isso é uma correção imprescindível, até mesmo para a garantia do Poder Executivo. Ok? Ok, então, não... isso aqui vai servir para instruir, inclusive, Perfeito. a emenda. Pode ser anexado, né? Juntado. Exatamente. Okay. Eu vou instruir isso na emenda, que vai ser de autoria de Vossa Excelência, que eu acredito que também, eu não sei se vai ser acho que poderia ser em nome da comissão. Da comissão. Pode ser em nome da Perfeito. comissão. Então, a gente faz a emenda no nome da comissão, instruindo com esse comunicado do SDG, que é recente, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e com a fala... Fechamos a questão. Perfeito, gente. Teria só uma outra dúvida a respeito, que também foi ventilado, que foi feito um comparativo, inclusive na questão redacional da LDO do ano passado com esse ano. Eu fiz um comparativo e realmente eu penso que ela tá mais enxuta, ela está mais coordenada do que a anterior, mas a sua redação muda completamente. E na redação do ano passado, foi-se estabelecido um percentual do remanejamento dos créditos adicionais. E que, consultando o doutor Romeu, inclusive, que o percentual máximo seria a inflação do período. Então, na LDO do ano passado, foi colocado o percentual de 6,5%. E na configuração dessa redação, ela não é mencionada. Então, eu não sei, doutor Romeu, se seria adequado, ou se, como vem a LOA para casa, se isso precisaria constar dentro da LDO. Então, veja, vereadora, essa questão, eu acho que eu devo ter tratado meio en passant com a senhora, mas lembre-se que eu te falei que essa lei ela vai produzir efeito no exercício financeiro de 2017. Exatamente. Oportunidade em que certamente vai ser administrada a cidade por um outro prefeito, à exceção se o atual for candidato à reeleição e ganhar. Mas se isso não ocorrer, provavelmente nós vamos ter um outro prefeito. E a eficácia dessa norma que nós estamos aqui a discutir, ela vai produzir apenas, então, somente a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, aí, essa garantia de possibilidade de um percentual para poder fazer esses manejos no orçamento é exatamente para não engessar a administração. Mas esse quanto, eu não sei se seria próprio agora, tanto por parte da administração do atual prefeito, como dos mandatários desse legislativo, fixar esse quanto. Eu penso, e aí, evidentemente, que é a título de sugestão, que devemos deixar a critério do futuro ordenador de despesa do Executivo. Este, sim, poderá, através de um projeto de emenda, pedir uma alteração ou uma inserção até de uma possibilidade
de fazer todo esse manejo orçamentário dentro desses percentuais, que não pode, evidentemente, ultrapassar o índice de inflação. Então, mas já está subentendido esse que não pode passar o limite da... Não, na lei não está. Na lei não está. Não, mas tem alguma lei superior, alguma coisa que vai reger? Deixa eu explicar. A questão é assim, quando o Executivo manda esse projeto, normalmente ele deixa fixado na norma a possibilidade dele remanejar por decreto. Exatamente para que ele possa ter essa flexibilidade, essa autonomia garantida e não precisar a todo instante invocar ou mandar para o Legislativo qualquer projeto para fazer um manejo dessa natureza. No entanto, tem que haver a previsão na lei, porque é a lei que já está autorizando a possibilidade de fazer esse manejo por meio de um decreto. Percebe? A autorização legislativa já está aí. Entendi. Agora, da forma como está, sem essa previsão, o futuro prefeito vai precisar mandar projeto para cá. Entendeu? Não é isso? Por favor. Então, só recapitulando um pouquinho. Eu resolvi mudar um pouco o formato da LDO desse ano, estruturando, acho que ela ficou um pouco mais organizada, né? Então, cada capítulo trata de um assunto em particular. Eu percebi que na minuta do exercício anterior, principalmente na questão da suplementação. Então, ela não está contida num único capítulo. Ela vinha, ela voltava. Então, eu achei por bem a gente estar organizando um pouco melhor cada capítulo, cada assunto que tem que conter realmente na LDO. Agora, e aí eu quero até perguntar para o doutor Romeu, eu sempre tratei, doutor Romeu, eu já fui secretária de Finanças já em 2 cidades, desse assunto da suplementação no momento da LOA. Por que eu sempre tratei no momento da LOA? Porque quando a gente está na LOA, a gente enxerga melhor a despesa, o grupo de despesa, o elemento econômico, a categoria, que é uma visão um pouco diferente do que a gente vê na LDO. Então, eu resolvi também trazer isso, né? Eu nunca tive nenhum problema, desde 2006, como secretária de Finanças, fui em Amparo, né, subsecretária em Limeira. Então, eu nunca tive problemas com a apresentação dessas leis na Câmara Municipal, com o jurídico que quer que seja. Então, a gente sempre fazia assim, como eu trabalhava. A LDO, ela cuidava desses assuntos das quais eu relatei aqui, e na LOA, a gente tratava exatamente dessa questão. Então, a gente tinha lá receitas, divididas em orçamento fiscal, da Seguridade, e lá, sempre que eu tratei dessa relação. Por quê? Porque eu também entendia que, para o Legislativo, você é mais palpável a lei orçamentária. Você está enxergando o que tem em cada secretaria, por elemento. O senhor vê algum problema nisso, doutor? Cronologia, né? A questão de cronologia, porque, veja, diretrizes orçamentárias, ela vai dar as diretrizes, as direções do orçamento, não é isso? Tanto que a impressão que passa é que, com essa previsão do artigo 19, a secretária já intencionou fazer isso na medida em que preconizou ali nas disposições essa possibilidade de suplementar, de transferir na LDO. Então, a prosperar o seu entendimento, que eu não vejo, como eu te falei, a ordem cronológica, só que também não poderia ter essa previsão na LDO. Então, essa previsão que trouxe a LDO deveria estar contida na lei orçamentária. Porque, veja, a Constituição trata leis orçamentárias como gênero, do qual a LDO, o PPA, a LDO e o orçamento são espécies, não é isso? Leis orçamentárias, depois ela vem definindo o PPA, o plano plurianual, depois vem a diretrizes orçamentárias e o orçamento. Quando você fala diretriz, você está dando a direção. Todas as diretrizes das metas e programas que vai ser implementada pelo orçamento. Não é isso? Então, é uma ordem cronológica para remanejar. Porque, veja, quando você vai fazer um eventual, vamos imaginar uma eventual suplementação ou criar um crédito adicional, você parte da premissa que você vai extinguir uma secretaria ou vai juntar uma noutra, isso está afeto diretamente às metas e programas, portanto, na LDO. Então, se está na LDO, me parece que mais adequado seria essa possibilidade também nela. Compreende? Daí que vem a ordem cronológica. Eu não sei se você conseguiu entender meu raciocínio. Porque uma antecede a outra.
Só Uma que tem que estar contida praticamente na outra. Entende? Então, se você imagina a possibilidade de permitir a suplementação por decreto dentro daquele limite que seria o índice da inflação, você está permitindo, você está admitindo uma possibilidade de criar créditos adicionais que vão ser decorrentes de uma eventual extinção ou fusão de algumas secretarias. É isso. Se isso ocorrer, vai alterar as metas, não vai? Se vai alterar as metas, evidentemente que o local é correto, as diretrizes, e não no orçamento. Eu não sei se eu me fiz claro. Eu entendi e concordo que poderia já estar previsto na LDO na consequência da LOA. Embora não tenha problema o que ela me falou. Ela não entende, porque, como eu falei, eu repito, a Constituição ela trata leis orçamentárias. Então, leis orçamentárias gênero, do qual a LDO e a LOA são espécies. Perfeito? Só que eu digo por ordem cronológica e diante do princípio da interpretação sistemática, nós temos que sempre, a que antecede, a que sucede tem que completar aquela que antecede. Ou seja, você não pode criar lá no orçamento qualquer alteração que já não está tenha previsto na LDO, lei de entendeu? diretriz. Agora, mas no caso, doutor, se fosse fazer uma correção, ela teria que ser feita pelo Executivo, no acréscimo de um parágrafo ou de um artigo, nesse sentido, ou nós aqui podemos fazer como uma emenda? Eu vejo com muita reserva nesse momento. Eu repito, por quê? O Executivo poderia fazer, fica permitido o índice da inflação, levanta qual é a inflação, acho que é em torno de 10,7%, 10,7% é fazer a suplementação por decreto. Só que a secretária, assim como o Executivo, que a secretária fala em nome do Executivo, ela está vamos dizer, estabelecendo algo para o outro prefeito. Entende? Entender? Aí que eu vejo com uma certa reserva, o que não impediria, porque é o limite permitido pelo próprio Tribunal de Contas. Tá. Então, se quiser efetivamente fazer, eu recomendo, por medida de segurança, que daí parta um ofício do Poder Executivo, dirigido ao Legislativo, entendeu? Solicitando aos líderes ou à Comissão de Justiça que promova uma emenda e dizendo o percentual a ser permitido para fazer essa suplementação por meio de decreto. Mas quem vai gozar desse seria benefício é o próximo prefeito. Agora, ele também não pode fazer mais do que isso. Também, mas seria o limite, né? Seria o limite. Tá. Entendeu? Mas então a senhora poderia encaminhar, eu acho que poderia vir em nome da comissão, para a gente poder fazer a adequação no projeto. Solicitando, então, só a inclusão na questão do limite de inflação, é isso que nós estamos falando? Isso, Eu recomendaria, então, aproveitando o ensejo, que já num ofício autorize a comissão a fazer tudo isso que foi todas as adequações. Porque daí nós conseguimos, secretário, instruir no processo legislativo Perfeito. o documento necessário de que o legislativo está incoeso com a ação do Executivo. Ok, então até na questão do artigo 16. Isso. É isso. Então, a autorização da mudança de decreto para autorização legislativa, a supressão do parágrafo único e a inserção, então, da questão do limite de suplementação. Perfeito? É isso, então? Ok. Porque daí eu acho que a gente fica já com toda a cautela suficiente para a gente dar a prerrogativa do Executivo com a avaliação do Legislativo. Agora, deixa eu só fazer um questionamento aqui. Além do limite da suplementação, a gente vê na redação da LDO anterior que tem também algumas outras possibilidades, né? Então, por exemplo, a educação e a saúde, elas não estão no limite do decreto. Então, tem algumas exceções. Nós podemos também sugerir isso, ou fazemos só a questão da condição inflacionária, e se o próximo governo entender que há uma necessidade de mexer, envia para cá, para essa casa. O que isso é? O que o doutor me aconselha? Porque, na realidade, doutor, eu iria mandar tudo isso na LOA, né? Então, mas o senhor está dizendo, olha, eu prefiro que isso tivesse contido na LDO pela questão da cronologia. Não, eu concordo com o posicionamento dele, para que a gente possa ter uma sequência. Perfeito. Só que, nesse sentido, hoje, né, como que essa administração trabalhou, e eu acho que acredito que as anteriores também, além do percentual da inflação, algumas regras. Por exemplo, o excesso de arrecadação pelos convênios, a questão da saúde e da educação.
Como que a gente vai tratar isso, então? Ou só autoriza a questão da inflação? Veja, eu não estou nem pensando, estou pensando assim, futuro, cidade, como é que nós trabalhamos isso aí para um próximo governo? Então, eu acho que o excesso de arrecadação é uma questão, vamos dizer assim, termo jurídico, eventual, incerto e não sabido. Entendeu? E fazer previsão nesse sentido é sempre extremamente arriscado. Eu reitero para a secretária usar o mesmo parâmetro que foi feito o ano passado. A permissão para se suplementar dentro do limite da inflação. Aí, a senhora informa no ofício o índice da inflação. Perfeito. O índice da inflação. E diz que vai ser permitido a suplementação por decreto, respeitado o limite tanto da inflação do orçamento. O orçamento, ele vai abraçar todo, inclusive aqueles percentuais mínimos exigidos pela Constituição para se aplicar em saúde, para se aplicar em educação. Então, ele abraça no sentido geral. É muito melhor você fazer uma previsão geral, usando conceitos indeterminados, do que você determinar. Como é que você vai determinar aquilo que é indeterminável? Por exemplo, estima-se que vai arrecadar 460 milhões. Quem nos garante? Você sabe muito bem que, com as devidas vênias, sempre a arrecadação ela não atinge o que é estimado. Basta ver a execução fiscal, a dívida ativa, não é isso? Perfeito. Então, nós falar hoje em excesso de arrecadação na atual conjuntura seria ousadia demais, penso, na atual conjuntura. Logo, o que seria mais prudente, o que recomenda a prudência, seria manter aquele trivial. Tá. Então, só a questão da inflação. Permita o remanejamento ou a suplementação por meio de crédito respeitado à inflação. Então, se a inflação é 10%, o orçamento é 460 milhões, o executivo futuro vai ter 46 milhões para ele poder remanejar, o que é uma quantia considerável. Só que no orçamento não tem como você excluir os 25% mínimo da educação e os 15% da saúde. Então, está tudo abraçado. Perfeito? Ok. Só fazendo uma observação final, secretária, que aqui, inclusive, na reserva de contingência, no capítulo 5º, do ano passado para cá, essa reserva ela estava em 1,5% e ela foi, inclusive, por conta de toda a recessão, a crise que nós estamos passando, houve uma indicação que foi a 0,5% a indicação da reserva de contingência. Só mas isso eu vou citar depois no meu relatório, só para fazer essa observação. Realmente, a senhora está com toda a razão. Com a crise, a reserva de contingência, na realidade, eu costumo dizer numa linguagem assim popular que ela é como se fosse uma poupança. Então, ela está prevista aí para alguns passivos contingentes, alguns riscos que podem afetar aí, essa questão das despesas na administração. Mas, infelizmente, com toda essa crise, eu não dá para prever mais não consegui prever mais do que 0,5%. Porque se eu deixasse um valor maior ali, provavelmente eu ia comprometer algum serviço. Tá, mas foi só uma observação para constar que a gente fez essa... Ok, doutor? Então, ficamos assim. Aguardamos o ofício da secretária. Isso. Entendeu? Com toda essa instrução do que foi debatido. Ok. Então, logo isso chegue, encaminhado ao departamento jurídico, a gente elabora essa emenda e eu vou instruir a emenda com esse comunicado. Com esse, tá ok. Porque daí esse daí está bem atualizado, inclusive. Exatamente, eu acho que... é o último comunicado. Perfeito? Tá bom, perfeito. Alguma dúvida mais? Não. Só isso. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Obrigada, doutora. Obrigada, secretária. Em regime ordinário, com prazo do relator até 10/5 e da comissão até 18/5, projeto de lei complementar 12/2016 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar os bens imóveis que especifica na forma e condições que estabelece e dá outras providências. O relator José Gabriel ele solicitou o adiamento para a próxima semana, dia 17/5. Inclusive, ele está presente e justificou a sua ausência. Projeto de Lei 19/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revogação da Lei 1757, de 11 de junho de 1980, que dispõe sobre a aprovação do Estatuto da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista. O relator é o vereador Marcos Vale, e até o momento o relatório não foi enviado. Então, provavelmente, vamos adiar para a semana que vem. Então, mais uma visita de vocês aqui na nossa comissão a semana que vem.
Senhora presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar a prorrogação também do projeto de lei número 3 de 2016 para o dia 17. Ok, então o projeto de lei complementar 13/2016 do Executivo Municipal que disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais e administrativos ao município de Bragança, ele fica adiado pela relatora Gislene Bueno para o dia 17/5. Ok? Obrigada. Projeto de lei complementar 14/2016 do Executivo Municipal que institui a Política Municipal de Saneamento Básico de Bragança Paulista, aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dá outras providências. O relator é o vereador Miguel Lopes e ele delibera pela normal tramitação. Vocês querem que leia o relatório? Não há necessidade. Então, só colocando que ele, no aspecto da legalidade, não tem nada a opor, e na relação ao mérito, ele faz as considerações pela normal tramitação. E está em votação o relatório. Está em discussão e votação, então foi aprovado pelos presentes na comissão. Recebimento para análise nos termos da Lei Municipal 1779 de 94, Protocolo Geral 84/2016, referente à proposição da vereadora Rita Vale de denominação de bem público. A comissão deve abrir o envelope. Envelope? Aqui está na ordem, ela é organizadíssima. Opa! Registro a presença do vereador Gabriel. Tudo bem? Tudo bem, você? Joia. Acabou já? Obrigado. Não. Tá. É do senhor ou não? Acho que... Então, a comissão analisou, como já havia estado aqui o documento na casa e foi aprovado. Fazer parecer, acho que tem que fazer um parecer para aprovação. Então o parecer fica para a próxima semana. Isso. Tá bom, porque já foi. Ele já é uma denominação conhecida aqui dos vereadores e não vai haver qualquer problema. Vereadora, Pois eu não? queria dar uma olhada nesse projeto, esse que nós acabamos de votar aí, o meu parecer. Ah, sim. Eu estou... Tá, o parecer tá ali. Com a... Parecer. É que precisa deixar registrado aqui. O senhor quer ler o parecer, senhor vereador? Não, é só aqui no mérito. Eu tenho dúvida deixar na mão da prefeitura. Eu faço um apelo ao executivo e mando para discussão em plenário para que tem que acontecer isso mesmo, mas que seja com aval da Câmara Municipal. Porque se entrar, a gente não sabe quem que vai estar no governo amanhã. Eu acho que é um cheque em branco, é uma coisa delicada. Então, já aproveitando a presença do Dr. Romeu, o artigo 32, doutor Romeu, ele especifica que autoriza o Poder Executivo. Ele autoriza o Poder Executivo a fazer ou processo licitatório ou contrato de programa. Dentro da legalidade, nós podemos ter essa prerrogativa de aprovação aqui na casa? Porque ele vem só como autorizativo. Então, deixa eu explicar. A questão é o seguinte, vereadora. A competência desse A lei orgânica do município, no seu artigo 42, ela estabelece taxativamente que a concessão do serviço público, isso é competência do Poder Executivo, é ele que concede. Só que toda e qualquer concessão de serviços depende de projeto de lei complementar, ou seja, depende de autorização legislativa. É o mesmo caso do que nós falamos aqui com relação, é o princípio da reserva legal, diferente do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é aquele que temos que observar a lei. O princípio da reserva legal,
ele trata o seguinte: algumas matérias só podem ser tratadas por lei. Há necessidade de lei. É o caso. A concessão depende de lei complementar, de acordo com a nossa lei orgânica. Esse projeto que está instituindo a política, no artigo 32, e ele vem no bojo de um projeto de lei complementar, vai exigir um quórum de 2/3, tal qual fosse a autorização. No artigo 32, ele está tratando taxativamente da possibilidade do Poder Executivo ele delegar ou conceder o serviço de saneamento básico por meio de licitação ou contrato-programa. Do ponto de vista legal, nada a opor. E por quê? Porque o contrato-programa está contemplado também essa possibilidade da dispensa de licitação no artigo 24 da Lei 866/93. Ele também está contemplado na Lei Federal 11.445/2007, que trata da Política Nacional de Saneamento Básico. Portanto, não tem problema nenhum. Se aprovado, se transcender a condição de lei, fica garantido ao Poder Executivo tanto delegar por licitação ou por contrato-programa, mas desde já, desde logo, ou seja, desde que aprovado isso aí. A preocupação do vereador Miguel Lopes reside exatamente no seguinte: hoje, por mais que possa a Sabesp ser merecedora do contrato-programa, vai ficar esse instrumento na lei, para qualquer momento, tão logo vença o contrato, dependendo dos prazos que for estabelecido, o outro prefeito da época simplesmente delegar para outro sem passar mais pelo legislativo, porque já está autorizado na lei. Entendeu? Eis a polêmica, aí que reside a polêmica. Mas não é uma situação sine qua non que teria que ser um projeto, a concessão de serviços públicos, ela não tem que ser um projeto de lei complementar que passa obrigatoriamente pela Câmara? Mas é o que está acontecendo. Aí no 32 ele está no bojo de um projeto de lei complementar. Vocês já estão, se aprovado for, já está se autorizando o Executivo a delegar. Leia, por favor, o caput do artigo 32 do projeto. Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, mediante licitação ou contrato de programa, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico da seguinte forma. Só que já é em lei complementar. Então, por que vai mandar um outro projeto de lei complementar para delegar ou para licitar? Não há mais a necessidade. Então, aqui ele já fica autorizado. Fica uma garantia já prévia, vamos dizer assim. Mas por meio de lei complementar, está corretíssimo. Do ponto de vista legal, é como eu falei, não tem problema nenhum. Uhum. A questão que reside aí já escapa da esfera de competência do departamento jurídico, é o problema meritório que o vereador muito bem suscitou. A preocupação do vereador foi essa. Ele falou: doutor, mas daí a gente concede, está valendo. Está valendo. O executivo está valendo. Ele pode, a discricionariedade do executivo está garantida expressamente em lei, ou por licitação ou por contrato-programa. O contrato-programa significa dizer que não precisa de licitar. Uhum. Perfeito? E a licitação é que vai ter que abrir um certame licitatório para poder buscar no mercado empresas que desenvolvam essa atividade. Ok? É óbvio que, ao que tudo indica, a Sabesp já investiu aí muito dinheiro e, como todo mundo sabe, sanou aquele problema de tratamento de esgoto, que até na oportunidade de 2008, quando eu fiz parte do conselho, eu opinei contra a renovação. Mas porque, na época, não se tratava do esgoto aqui em Bragança, mas não se tratava de forma absoluta. Ela estava ainda cumprindo esse requisito. Hoje, pelo que consta das notícias que chegam, é de que ela trata de 100% do esgoto. Não é isso? Então, é evidente que, se eu fosse voltar a falar nesse processo, há 8 anos atrás, é óbvio que a minha opinião certamente seria outra. Entendeu? Mas, encurtando, doutor, qual seria uma forma redacional aqui que eximiria essa preocupação do vereador e que também, nesse entendimento, que você já tem essa autorização com um projeto de lei complementar, então já está autorizando automaticamente aqui. Já está. Então, o ideal seria suprimir isso, porque, na verdade, eu concordo que poderia ser as duas formas dependendo do tipo de concessão que vai ocorrer, ou de contratação, enfim, eu acho que pode ser saudável para o município até essa concorrência, para que a gente possa ter um melhor serviço.
e dentro de uma análise. Mas qual seria a melhor forma assim, de se preservar essa condição de ou licitação ou contrato de programa, mas sem lhe dar a autorização expressa já? Então, aí eu acho que é evidente que eu tenho uma ideia da redação jurídica, mas eu penso que isso reclame um debate um pouco mais amplo, com a participação, inclusive, do vereador Marcos Vale, dos demais que compõem essa comissão e, sobretudo, de todos os vereadores. Okay. Porque, veja, eu posso ter uma ideia e apresentar para vocês. Isso. Porque se eu jogar uma solução para a senhora aqui juridicamente, no termo, a terminologia é fácil, entendeu? É só reduzir a redação dizendo que qualquer tipo de delegação, seja contrato-programa ou licitação, vai ter que ter lei específica própria. Mas só que isso pode alguém interpretar de outra forma, aí vai o debate. Há que se debater a questão, com o colegiado todo, entendeu? Para poder ver, porque vão aflorar as ideias, né? O vereador Marcos Vale, inclusive, que ele tem uma vamos dizer assim, uma presença muito grande. Legislação ambiental. Entendeu? Isso. Então pode. Não, entendi. Eu acho que seria legal a senhora deixar essa pendência, porque o vereador Miguel suscitou muito bem a questão. Ele me perguntou da lei, eu falei, não tem nada de ilegal. O projeto é absolutamente legal, sob todos os aspectos. Tá? No que diz respeito à lei orgânica do município, à lei federal 11.445, que trata das diretrizes nacionais do saneamento básico, não há problema nenhum. A questão só que, quando ele falou, eu falei, então é problema meritório, é problema de ordem política que tem que ser resolvido entre vocês. Não, e o vereador, mas é interessante, Miguel, levantar e deixar registrado em ata que você não está discutindo a questão de uma modalidade ou outra, mas sim a autorização sumária já intrínseca dentro desse PLC que automaticamente já libera o executivo para poder fazer o que quiser, porque já tem autorização iminente aqui. Não, mas assim, eu entendi agora, e eu acho interessante a gente confirmar que não é a respeito da modalidade, mas sim da sumariedade de você poder já ter a autorização imediata. Tá. O vereador Miguel Lopes, ele matou, quando nós estávamos debatendo isso aí. Ele falou, doutor, se nós fizermos dessa forma, nós estamos afastando o legislativo de vez. Entendi. Entendeu? Previamente. Ok. É isso que a preocupação maior dele. Como matamos nos 30 anos aí da Ibralixo, 60 anos para um século para outro. Não precisa nada. É como foi exemplo de outras Foi exemplo aí concessões. da Embralixo, 30 anos, ou tentar a Sabesp, 60 anos, né? 60 anos. Aí não vamos discutir tarifa, não vamos discutir nada. Se entra aí pessoas que já passaram pelo executivo, que nós sabemos bem, se tivesse essa força aí, em nome de Deus. Então, eu acho que eu acho que nós estamos eliminando. Foi claro o entendimento. Eu acho que nós temos que dividir um pouco a responsabilidade. E o legislativo, cada projeto desse que chega, o legislativo não pode opinar em nada daqui a uns dias. Estamos aqui segurando a camisa, então, somente. Ok. Então, recebimento e designação de relatores e notificação de prazo para emissão de pareceres com o prazo do relator até 17/5 e da comissão até 25/5. Projeto de lei 21/2016, os vereadores Rita Vale e Valdo Rodrigues, que acrescenta dispositivo à lei 4.419, de 30 de abril de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instituições públicas, bancárias e financeiras que mantêm caixas eletrônicos a adaptá-los de modo a permitir seu acesso e uso por pessoa com deficiência físico-motora e dá outras providências. Eu vou designar o vereador Gabriel. Projeto de lei 22/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual para o exercício de 2016. Eu vou designar o vereador Marcos Vale. Projeto de lei 23/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da lei 4.464, de abril de 2015, o qual dispõe sobre a instituição, no âmbito do município de Bragança Paulista, da imprensa oficial do município eletrônico EION, e dá outras providências.
Vou ficar com essa relatoria. Moção 10/2016, o vereador Valdo Rodrigues, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação do Programa Municipal de Educação Fiscal. Vereador Miguel Lopes. E moção 11/2016, da vereadora Rita Vale Valdo Rodrigues, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo a adoção de providências no sentido que seja enviado a esta Casa projeto de lei versando sobre a instituição do Fórum Permanente dos Conselhos. Vereadora Gi. Material recebido, relatório comentado do Orçamento Fiscal do município, elaborado pela Comissão de Justiça, Redação e Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, na pessoa do relator José Gabriel Sintra Gonçalves, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, na pessoa da relatora Fabiana Alessandri. Então, vai passar por todos os relatores para rubricar as folhas. Encerramento. Nada mais está vendo a tratar. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 16 horas em ponto, ficando os senhores vereadores convocados para a 16ª sessão da CJR, a ser realizada nesta Casa, em 17 de maio de 2016, terça-feira, com início às 15 horas. Muito obrigada.